Entre as obras selecionadas para a 11ª edição da Mostra Ecofalante está A Praia do Fim do Mundo, de Petros Cariri. Um filme de ficção que retrata com maestria a realidade, o avanço das ondas que destroem uma propriedade em frente ao mar, soa como um forte alerta para a emergência climática. Conversamos com Petros sobre as suas inspirações e os desafios para a realização da obra. O premiado diretor também nos fala da importância do filme, dado o atual contexto brasileiro. Essa é mais uma entrevista realizada em parceria com o WWF Brasil. Assista. Foi um filme que eu comecei a pensar faz uns 4, 5 anos, né? Eu tinha essa preocupação porque eu vi a destruição da Praia do Icaraí, né, que fica aqui em Caucaia, no Ceará, acontecer assim, de forma muito rápida, né? Essa erosão da costa praieira. E foi um tema que chamou muita atenção para mim, né? Essas casas sendo abandonadas e todo esse desastre ambiental, né? Então, foi um tema que me chamou a atenção e como eu vivi boa parte da adolescência nessa praia, né, e vi assim a sua derrocada, né? É um cenário que me chamou muita atenção, assim, quase pós-apocalíptico, né? E de alguma forma essa erosão marítima, né, que acontece em algumas praias, elas se repetem assim, né, aqui no Brasil em várias praias diferentes, né? É um fenômeno que se repete, basicamente por conta de intervenção humana, né, das pessoas, né? E foi basicamente por isso, assim, o que me interessou em fazer o filme. E eu tenho realmente uma certa atração por esse tipo de cenário também, né? Ao mesmo tempo que é um cenário apocalíptico, assim, uma tragédia, né? Mas é um cenário muito plástico visualmente, né? E o que me foi isso que me levou a fazer o filme. Eu queria saber, então, se essa praia ali em Caraí, qual a influência mesmo dessa paisagem no roteiro? A praia foi essencial. Na verdade, o roteiro surgiu a partir da vontade de filmar nessa praia, né? Nessa praia do Icaraí. A partir de uma visita que eu fiz com um diretor de arte, que é o Sérgio, né? Eu vi falando que eu queria fazer um filme, na verdade, esse filme ia ser em Atafona, na verdade, no Rio de Janeiro, né? Só que a gente não tinha recursos para levar uma produção para o Rio e tal, e o Sérgio me lembrou da Praia do Icaraí. E como assim, fazia tempo que eu não ia no Icaraí, né? E ele me lembrou e a gente fez umas visitas lá e na verdade o roteiro mesmo surgiu a partir dessas visitas na casa, né? Na casa não, na praia. E nessas buscas de locações eu encontrei um casarão abandonado e boa parte do roteiro, né, do roteiro final que eu digo, né, surgiu a partir daí, dessas visitas a essas locações. Mas assim é um filme também que tem muita alegoria em relação à própria situação socioeconômica do país, né? E a própria nessa época também que a gente fez o filme, a gente estava vivendo o auge da pandemia Covid, né, 19. Então, o filme perpassa um pouco por aí, né? É um filme preto e branco, cinza, né? Sem esperança, totalmente desesperançoso, né? Feito em janela 137, né? Quadrado, né? Os personagens não têm recuo, né? Eles estão confinados ali. Então, foi um filme feito a partir dessas visitas, né? Nessa locação e com o clima que a gente estava vivendo, principalmente na época, né? Que uma pandemia que chegava e que não tinha vacina e estava morrendo muita gente e a situação econômica do país um caos, como ainda continua. E eu acho que de alguma forma o filme reflete um pouco disso, né? E lógico, toda essa questão ambiental, né? Porque muito do que aconteceu nessa praia do Icaraí foi fruto de intervenções feitas na praia aqui das praias de Fortaleza, né? Com esses espigões, aterramentos, né? Que a partir dessas intervenções, né, que fizeram aqui nessas praias, o problema foi acontecendo em Icaraí, né? Essa movimentação do mar lá, muito forte, nessas ressacas muito violentas. E foi isso, foi basicamente por conta disso. Quais os desafios para a realização da obra?
Foi um filme muito complicado assim para mim, porque como foi feito durante a pandemia, eu lembro que a gente não tinha nem vacina ainda, né? Tava morrendo muita gente, mas enfim, as pessoas precisavam trabalhar. E foi um filme caro no sentido de manter esses protocolos contra o Covid, né? Um filme que as pessoas ficavam distantes uma das outras, né? Não podia, né? Até para falar com as atrizes era complicado, tinha que manter uma certa distância, né? E eu acho que a maior dificuldade foi essa, né? Esse distanciamento, né? Porque o set eu acho que é uma coisa que não permite muito isso, né? Tem essa coisa dessa troca de informação, né? E era um filme que a gente não podia se aproximar das pessoas, e teve que ser com a equipe um pouco mais reduzida, né? O que diminuiu um pouco o ritmo de trabalho, menos cenas por dia também, e tinha toda essa preocupação de ninguém adoecer, né? Porque, enfim, era quase um risco de vida, né? Mas foi isso, eu acho que foi muito mais um filme que eu filmei muito tenso, assim, diga-se de passagem, por conta disso. Que eu acho que também acabou refletindo no filme de alguma forma, assim. Eu acho que tá lá, isso no filme. Eu queria saber se a Helena, ela é um retrato de bravura e resistência ao se negar a deixar a casa, sabe? Ou se, na realidade, ela também é o retrato dos que se negam a acreditar que a gente está vivendo uma emergência climática. Na verdade, são as duas coisas, né? Ela é uma negacionista também, não deixa de ser. Porque a filha dizendo o que estava acontecendo na cidade, ela várias vezes, né, ela levanta essa questão, ela vê no jornal a praia se desmanchando e vê ao redor, né, que a vizinhança toda foi embora, só sobrou ela praticamente, e ela se nega a acreditar, né? E de alguma forma ela é uma negacionista também. Eu queria passar um pouco disso também assim para a personagem, mas também ela é um exemplo de resistência também, só que é dúbio, são as duas coisas, né? Ela se nega a acreditar, como boa parte das pessoas assim são assim hoje em dia, né? Tem essa coisa de se negar a acreditar na ciência, por exemplo, né? Então foi de propósito mesmo e tá lá, tá na personagem. Agora poucas pessoas veem assim. Eu achei até legal você falar isso porque para mim também a Helena tinha um pouco disso, assim, sabe? Tinha hora que eu, assim, vendo ela falando, principalmente depois da montagem, que você começa a organizar o filme, é bem claro para mim que ela é negacionista, assim, porque ela tá vendo, a filha tá apontando e ela simplesmente não consegue ver, não vendo assim nos olhos e não quer acreditar, né? Isso é bem interessante, assim, essa, essa colocação que você fez. O filme é lindo e as atrizes, enfim, eu sou apaixonada, a Marcélia, né? Ela é Uma série maravilhosa. maravilhosa, incrível. Eu queria saber o que que o público, então, pode esperar da produção e também o que que ele tem a contribuir dentro do contexto socioambiental, o que que as pessoas podem aprender diante do atual cenário que a gente vive. O filme ele trata essa questão ambiental, né? Mas é um pano de fundo para outras discussões também. Tá lá essa questão ambiental de forma muito clara, mas ele tem outras questões também, né? Assim, que são postas ali à mesa. E não deixa de ser um filme extremamente sensorial, assim, que lança um olhar totalmente extraordinário numa história ordinária, assim, né? É um filme que ele tem esse caminho do fantástico, essa veia do cinema fantástico ali pulsante, muito forte, né? Principalmente, eu acho, nos últimos 20 minutos do filme, assim. Ele vai para um caminho bem sonho, do delírio, enfim, bem interessante, assim, com símbolos muito fortes, né? E eu acho que, assim, é um filme para ser visto, assim, é na tela grande, eu acho, para ser visto no cinema. É uma experiência muito sensorial, assim, que o público, se estiver aberto a esse tipo de experiência, vai se sentir instigado, no mínimo, assim, para, né, ao chegar ao término do filme. E foi, assim, você falou essa questão da fotografia, mas realmente é verdade. Eu sou diretor e fotógrafo também, da maioria dos meus filmes, e fotografo, né, para alguns amigos, cineastas também. E eu tenho uma preocupação muito grande, assim, com a coisa estética mesmo do filme, né, assim, do que se propõe, do filme que eu quero contar e como eu quero contar visualmente esse filme.
Como eu gosto muito de pintura e artes plásticas, às vezes eu pinto assim os planos como se fossem telas mesmo. Essa coisa de fotografar, né, de escrever com a luz, eu uso isso de forma bem, levo bem ao pé da letra mesmo, como se estivesse pintando assim telas, né? E é bom assim, porque, tipo assim, as pessoas reconhecem isso de alguma forma, eu fico feliz, porque é um trabalho sempre muito intenso de pesquisa antes de fazer o filme e depois também na finalização, na correção de cores e sabe para chegar a essa textura, né? Muita pesquisa de pintores, de fotografia também. Esse, no caso, fotografia preto e branco, eu passei um tempão procurando contrastes, luzes, brilhos, sombras, né? E tentando buscar a luz ideal para contar essa história, né? Porque é uma história também de luz e sombra, né? Porque no filme tem um mistério de um pai que sumiu, é um filme envolto em sombras também, né? E com essas luzes que, né, tentam entrar dentro da casa, mas não entram, porque é um casarão muito sombrio, né? Mas é isso, eu estou super feliz, assim, de ter feito esse filme, né? Foi feito numa época bem difícil, assim, por conta da pandemia, mas o resultado foi, assim, está sendo incrível, né? Incrível mesmo.